Então, já que eu falei do Fernando Nakagawa, ele vai vir para cá para explicar quais fatores que têm levado a esta disparada do dólar e quais são esses instrumentos que a autoridade monetária tem para atuar no câmbio. Fernando Nakagawa, muito boa tarde. Conta para a gente, então, o que está acontecendo e aonde vamos parar com isso. Está fácil a vida do... Já que leva o nome de ministro, né, Fernando, já que é xará. Será que você tem essa bola de cristal? Não, pois é, a bola de cristal aponta. Conversando hoje com gente do mercado financeiro, Yuri, há uma clara percepção de queda de braço. Queda de braço entre o mercado financeiro e as cotações da moeda brasileira. Essa queda de braço é motivada especialmente pela questão doméstica. Você tem dois grandes assuntos no radar dos investidores de quem opera no mercado de câmbio, que é a questão fiscal, contas públicas, a piora das contas públicas ao longo dos últimos meses e o ruído político gerado por este embate verbal entre o presidente da República, que usa palavras contra o presidente do Banco Central. Juntando tudo isso, você tem a alta do dólar aqui no Brasil em um ritmo mais forte que observado no exterior. Então, a gente separou primeiro um gráfico para mostrar, Yuri, a evolução da moeda americana aqui no Brasil desde o início do ano. Lá em janeiro, quando o ano começou, o dólar estava 4,85 mais ou menos. Estava a menos de R$5. A moeda permaneceu nesse intervalo, perto de R$5, até mais ou menos março, com uma ligeira tendência de alta. Se for olhar ali, até meados de abril ainda, né, um piquinho. Dá um pouquinho, mas ele continua girando ali em torno de R$5. Em abril, acontecem duas coisas muito importantes. Uma aqui no Brasil, que é o quê? A mudança da meta fiscal para 2025. Com a apresentação da LDO, né? Isso, e aí o governo diz, olha, em 2025 eu não vou conseguir mais gastar só o que eu arrecadar. E aí, então, a partir na verdade, existia uma meta de 0,5% do PIB, ou seja, é uma sobra de 50 bilhões de reais. E aí ele diz, fala que vai zerar... Vou zerar, vou tentar gastar só o que entrar no caixa. Isso já deu uma azedada no humor do mercado. Também aconteceu uma outra coisa. Em abril, veio o primeiro sinal dos Estados Unidos, do Banco Central americano, de que talvez o corte dos juros lá nos Estados Unidos fossem adiados. E esta indicação, de fato, se confirmou. Havia expectativa de que o ano poderia ter 3, 4 cortes. Agora, se tiver um corte, vai ser uma baita comemoração no mercado financeiro. E dólar alto nos Estados Unidos significa um dólar mais forte. Mas aí você tem, então, todo esse cenário fiscal no Brasil e o Banco Central nos Estados Unidos gera esse pico para 5,30 mais ou menos, ali abril, maio. Aí a coisa volta a se assentar. Aqui você não tem muito ruído político, é bem interessante porque o presidente Lula ficou vários meses sem reclamar do Banco Central. E aí nas últimas semanas a moeda volta a ter uma escalada, especialmente pelo ruído doméstico na política, presidente Lula contra o presidente Campos Neto. Mas nos Estados Unidos também há sinais repetidos que apontam por um adiamento, um atraso no corte dos juros. Então, os três principais fatores são piora fiscal no Brasil, ruído político no Brasil e atraso no corte de juros nos Estados Unidos. Este aumento das cotações gera inflação, como a Débora mencionou, só que nem sempre o Banco Central reage imediatamente. E aí, na próxima tela, a gente tem como o Banco Central pode reagir. Primeiro, do lado do Yuri ali, uma explicação do livro-texto do Banco Central. Como o Banco Central e o... tá desse lado, do meu lado, tá do meu ladinho aqui, ó. O que diz o Banco Central? À direita da tua tela. Que, primeiro, o dólar no Brasil é flutuante, não há um preço mínimo nem máximo e o Banco Central só intervém no câmbio para conter distorções. Onde pode haver distorção? Na liquidez, ou seja, na quantidade de negócios e também no funcionamento do mercado de dólar. Às vezes tem uma distorção, tem pouca gente querendo comprar, muita gente querendo vender, ou vice-versa, isso gera distorção. E como o BC ou o Banco Central podem agir? Aí sim, do lado esquerdo da tua tela, temos com contratos no mercado futuro, que é o que o mercado e o Banco Central chamam de swap cambial. O Banco Central também pode emprestar dólares das reservas, é um leilão de linha. Também pode vender os dólares que estão nas reservas, são mais de 300 bilhões de dólares, é chamada venda direta. Ou a Fazenda pode até alterar impostos relacionados à taxa de câmbio, como o IOF, o que já foi negado pelo ministro Fernando Haddad. Esta é a cartela de opções que o governo tem e o Banco Central para intervir no câmbio e tentar conter os preços da moeda.
O Banco Central diz, Yuri, só para terminar, que o dólar é flutuante, não tem mínimo nem máximo, mas em outros países, por exemplo, recentemente no Japão, o Banco da Inglaterra faz isso com alguma frequência, o Banco Central local intervém no mercado para tentar proteger a moeda. Isso acontece, é legítimo, está no jogo. Agora, neste momento, o Banco Central do Brasil, pelo menos até agora, não mostrou esta carta para o mercado financeiro. Talvez entenda que não haja uma intervenção, uma volatilidade tão grande assim, a ponto de chamá-lo para o mercado. Pois é, olhando essa explicação dos instrumentos, a última vez que a atual gestão do Banco Central, comando de Roberto Campos Neto, fez uso do swap, estava buscando aqui a data, em abril. 3 de abril ali, não, quer dizer, tem uma fala aqui dele. Em 3 de abril, segunda-feira, 2 de abril, perdão, na terça-feira, 2 de abril de 2024, houve uma ação do Banco Central, um leilão de swap do Banco Central. Quer dizer, foi a última vez que se usou este mecanismo, que foi antes daquele primeiro pico que você mostrou, que foi provocado pela questão fiscal. Mas aí, quando a gente observa o swap, também tem uma particularidade que o Banco Central, é uma tecnicidade, o Banco Central tem um estoque desse tipo de instrumento. E aí, quando ele vai vencendo, às vezes... Ele tem que fazer, Ele tem que fazer. Ele está no prazo ali para exatamente, ainda que não haja uma oscilação grande na cotação. Exato, quer dizer, mas só para trazer esse histórico, quer dizer que muita gente está colocando no radar se deveria ou não ter entrado, mas o ponto é que a avaliação ali mais fria de alguns economistas é que, sim, há os ruídos políticos aqui, esse tiroteio verbal não ajuda, é apagar a fogueira com querosene e não com água, mas que este cenário internacional ele está muito mais adverso do que no passado recente, e isso talvez seja o grande fator a explicar o que você falou. O dólar mais forte, com os juros americanos persistindo mais tempo nesta alta, dificulta a vida das autoridades monetárias e econômicas do Brasil e praticamente do mundo todo.